O sol já tinha se posto e a escuridão começava a tomar conta da estrada. O caminhoneiro Carlos dirigia horas sem parar, com o cansaço começando a pesar em seus olhos. Ele decidiu que era hora de procurar um lugar para descansar e achou uma parada de caminhões à beira da estrada. Ele estacionou seu caminhão e foi em direção ao local de descanso. Havia outros caminhoneiros por lá, alguns estavam dormindo em suas cabines, outros comendo em um pequeno restaurante. Carlos decidiu que também iria comer algo antes de dormir. Enquanto comia, Carlos ouviu um barulho estranho vindo de fora. Ele pensou que era apenas um dos caminhões que estava partindo, mas quando saiu do restaurante, percebeu que não havia nenhum caminhão em movimento. Ele sacudiu a cabeça e voltou para a cabine, ignorando o som. Enquanto tentava dormir, Carlos ouviu mais barulhos estranhos do lado de fora do caminhão. Desta vez, ele não conseguia ignorá-los. Ele desceu da cabine e foi investigar. Quando chegou à porta do motorista, notou que havia uma criatura estranha caminhando pela parada de caminhões. Era um homem alto, com um chapéu preto e um casaco longo. Carlos começou a se sentir desconfortável e decidiu voltar para a cabine. Ele trancou a porta e tentou dormir, mas não conseguia tirar aquela criatura estranha de sua cabeça. De repente, ele ouviu uma batida na porta do caminhão. Ele pulou da cama e olhou pela janela. Era a figura estranha do lado de fora. Carlos gritou, mas a figura continuou batendo na porta. Ele pegou o telefone e ligou para a polícia, mas a linha estava morta. Ele começou a entrar em pânico e percebeu que não havia mais ninguém na parada de caminhões. Todos os outros caminhoneiros haviam partido. Carlos ficou trancado na cabine a noite toda, ouvindo a criatura sobrenatural batendo na porta. Quando o sol nasceu, ele finalmente abriu a porta e olhou ao redor. A parada de caminhões estava completamente deserta. Ele rapidamente começou a dirigir e saiu dali o mais rápido possível. Ele nunca mais voltou à parada de caminhões novamente e nunca soube o que aconteceu com a criatura estranha. Mas ele sempre teve a sensação de que algo terrível estava esperando por ele naquele lugar. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas desertas, ouvindo apenas o som do motor e do vento. De repente, algo estranho aconteceu. A luz do farol iluminou algo no meio da estrada. Eu pisquei os olhos tentando focar naquilo e pisei no freio. Era uma criatura muito bizarra, estava parada no meio da estrada. Eu desci do caminhão e me aproximei da criatura. Era uma mulher jovem, vestida de branco. Ela parecia estar em choque e não falava nada. Eu tentei acalmá-la, perguntando se ela precisava de ajuda ou se estava ferida, mas ela não respondeu. Eu decidi levá-la para o caminhão e tentar levá-la a um hospital ou delegacia próxima. Durante a viagem, ela não disse nada, apenas ficava olhando para o horizonte. Eu tentei puxar conversa algumas vezes, mas ela não parecia interessada. Comecei a ficar desconfortável com a situação, algo me dizia que havia algo estranho naquela mulher. Chegamos a uma cidadezinha pequena, que tinha um posto de gasolina e uma delegacia. Eu estacionei o caminhão e ajudei a mulher a descer. Quando eu me virei para fechar a porta do caminhão, ela simplesmente desapareceu. Eu olhei ao redor, mas não vi nenhum sinal dela. Comecei a sentir um arrepio no corpo inteiro, como se algo não estivesse certo. Decidi ir até a delegacia para ver se eles sabiam de algo sobre aquela mulher. Quando eu entrei, fui recebido por um policial local, que parecia saber exatamente o que eu estava falando. Ele me disse que aquela mulher era um fantasma que assombrava a estrada há muitos anos. Diziam que ela tinha morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada e que agora vagava pela estrada, tentando encontrar alguém que ajudasse a encontrar a paz. Eu fiquei assustado com o que ouvi e decidi dormir no caminhão no posto de gasolina naquela noite. Eu mal consegui dormir, pois toda vez que eu fechava os olhos, eu via a figura da mulher fantasma na minha mente.
No dia seguinte, eu decidi seguir em frente, mas sentia que algo havia mudado em mim. A partir daquele dia, eu nunca mais dirigi naquela estrada à noite. Sempre que eu passava por lá, eu sentia um arrepio no corpo e uma sensação de que algo estava me observando. Desde aquele dia, nunca mais vi a mulher fantasma, mas a memória daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas vazias. A tempestade era tão forte que eu mal conseguia enxergar a estrada à minha frente. De repente, algo estava aparecendo na estrada. Era uma pessoa de pé no meio da estrada, segurando algo nas mãos. Eu reduzi a velocidade e me aproximei dessa pessoa. Era um homem, com uma expressão de dor no rosto. Ele estava segurando um pacote com algo dentro. Logo em seguida eu perguntei o que ele estava fazendo no meio da estrada, principalmente com aquela forte chuva. Ele respondeu o seguinte: eu estou perdido nessa estrada há horas, não consigo de jeito nenhum achar uma cidade próxima. Para acabar de completar, ainda começou a chover, você poderia me dar uma carona? Logo eu disse o seguinte: claro amigo, entre no caminhão que irei te levar à cidade mais próxima daqui. Até aí estava tudo normal, mas parei para pensar logo seguida, como que uma pessoa se perde numa estrada e não consegue voltar, não faz sentido. Durante a viagem, o homem não disse nenhuma palavra, mas eu podia sentir a tensão no ar. Quando finalmente chegamos à cidade mais próxima, eu ajudei o homem a descer do caminhão e dei a ele o pacote. Eu perguntei se ele estava bem, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu correndo. Eu fiquei perplexo com o comportamento do homem, mas continuei dirigindo. Foi então que eu comecei a ouvir algo estranho vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som arranhado, como se algo estivesse tentando entrar no veículo. Eu decidi parar o caminhão e verificar o que estava acontecendo. Quando eu abri a porta traseira, fui atingido por um cheiro forte de podridão. Lá dentro, encontrei o pacote que o homem havia deixado cair, mas estava rasgado e vazio. Comecei a sentir uma sensação de pânico e corri de volta para o meu caminhão. Foi então que eu vi algo que me deixou sem palavras. Na minha frente, havia um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas e sujas, com os rostos deformados e as mãos estendidas em minha direção. Eu pisei no acelerador e dirigi o mais rápido que pude. Mas, não importava o quanto eu acelerasse, as pessoas ainda estavam lá, me seguindo e me perseguindo. Eu finalmente consegui escapar, mas nunca me esqueci daquele encontro assustador. Desde então, sempre que eu dirijo à noite, eu sinto a presença das pessoas ao meu redor me observando. Sinto medo a todo momento agora, trabalho anos como caminhoneiro, e nunca tinha visto nada sobrenatural desde tipo, não conseguia mais dormir em paz, eu sempre tinha pesadelos com aquelas criaturas bizarras. Toda vez que eu viajava pela estrada de madrugada, eu via coisas que ninguém acreditaria se eu contasse. Vultos passando em frente ao caminhão, pessoas desconhecidas andando na estrada vazia, via também pessoas correndo pelas florestas ao lado da estrada. Porém, o mais assustador era quando eu sentia que tinha alguém comigo no caminhão, aquela voz sussurrando no meu ouvido era assustador. Eu só continuava trabalhando porque eu precisava daquele dinheiro, eu precisava sustentar meus filhos e minha esposa, por eles eu enfrentava qualquer coisa. Meses depois, passei a frequentar a igreja junto com minha família, e sempre orava antes de sair de casa para trabalhar. Depois disso, nunca mais passei a ver nada na estrada, sempre viajava aquelas estradas escutando um belo louvor. Era uma noite fria e escura, e eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada deserta no meio do nada. Eu estava cansado depois de várias horas de direção e estava ansioso para chegar ao meu destino. Mas eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto dirigia pela estrada,
comecei a sentir uma presença estranha no meu caminhão. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém lá. Eu tentei ignorar a sensação e continuei dirigindo, mas a sensação só piorou. Foi então que ouvi um som vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som suave, mas estranho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Eu olhei pelo retrovisor, mas não vi nada lá atrás. Eu comecei a sentir meu coração acelerar, e um arrepio percorreu no meu corpo. De repente, o som se tornou mais alto e mais claro. Era uma voz, mas não era humana. Era uma voz grave e arrepiante, que falava em uma língua que eu nunca havia ouvido antes. Eu tentei acelerar meu caminhão, mas ele começou a tremer e a fazer barulhos estranhos. Eu sabia que tinha que sair do caminhão o mais rápido possível. Eu parei o veículo na beira da estrada e saí correndo. Foi quando eu vi o que estava me assombrando. Na minha frente, havia uma pessoa de preto, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Ele estava sussurrando meu nome em uma língua estranha, e eu podia sentir a presença maligna em torno dele. Eu comecei a correr o mais rápido que pude, mas a criatura sobrenatural continuou me perseguindo. Eu podia ouvir seus passos pesados atrás de mim, e o som de sua voz ecoava em minha mente. Eu finalmente consegui chegar a um posto de gasolina, onde contei minha história ao atendente assustado. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu tentava ignorar o que havia acontecido, mas as memórias da figura maligna e da língua estranha nunca saíram da minha mente. Comecei a ter pesadelos frequentes e acordava suando frio no meio da noite. Eu evitava dirigir à noite e escolhia rotas mais movimentadas e iluminadas, mas ainda sentia uma presença estranha ao meu redor. Certa noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, fui abordado por um homem estranho. Ele tinha uma aparência sinistra, com roupas escuras e uma expressão sombria no rosto. O homem começou a falar comigo em uma língua que eu não reconhecia, mas que soava estranhamente familiar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo transportado de volta àquela noite escura e solitária na estrada deserta. Eu tentei fugir, mas o homem continuou me perseguindo. Foi então que eu percebi que ele era a figura maligna que havia me assombrado naquela noite assustadora. Ele havia encontrado seu caminho até mim novamente, e eu sabia que não poderia escapar. Eu me viro para encarar a figura maligna e percebo que há mais deles ao meu redor. Eles me cercaram completamente. Eu tento gritar por ajuda, mas minha voz fica presa na minha garganta. A figura maligna começa a se aproximar lentamente, seus olhos vermelhos fixos em mim. Eu sinto o cheiro de enxofre e o calor de sua respiração na minha pele. Eu fecho os olhos, esperando pelo pior, mas o pior não vem. Quando abro os olhos novamente, estou de volta no meu caminhão, com o sol brilhando no céu e a estrada à minha frente. Parecia tudo ter sido um sonho, mas a sensação de medo e a presença maligna continuavam comigo.